Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. De tanto me pedirem para dar videoaula, meus alunos do Primo Ferreira, familiares e tudo mais, vamos fazer umas videoaulas aí. Vamos tentar dar uma inovada, fazer com que os alunos gostem e primeiramente entendam da matemática, que a maioria dos alunos é onde sente mais dificuldade. Como eu gosto de passar as aulas e gosto de ensinar, vou tentar fazer da forma mais fácil e da forma mais legal para a gente estar aprendendo a matemática. Beleza? Bom, primeiramente eu vou estar fazendo umas aulas testes do terceiro ano, fazer uma revisão do que já foi dado em sala de aula. Depois nós vamos dar matéria nova do primeiro bimestre. Aí eu vou iniciar com as outras turmas, sexto ano e tudo mais. Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos começar, vamos correr atrás do prejuízo, que aqui ninguém pode ficar parado, certo? Como que eu vou fazer as videoaulas? Eu vou estar gravando as videoaulas e vou estar postando todo dia, conforme o calendáriozinho aí que vocês vão ver agora. Eu vou estar postando as aulas desse jeito aí. Segunda-feira eu vou estar colocando aulas do terceiro e do sexto, terça, sétimo e oitavo, na quarta, nono e primeiro do ensino fundamental, na quinta, segundo ano do ensino médio, mais o Enem, que eu vou estar fazendo umas aulas de Enem também, e na sexta, Enem e uma aula de dicas de matemática. Quem já foi meu aluno vai lembrar daquela de raiz quadrada, como a gente achou as raízes, lembra? Então, aquela aula de raiz lá também vou dar uma melhorada nela, e a gente vai também colocar ela, e como outras dicas também para Enem, dica para resolver exercícios de matemática, entre outras coisas. Beleza, pessoal? No final da aula vamos lá se inscrever, quem puder divulgar, vamos divulgar também, que é para atingir mais pessoas aí, atingir mais alunos aí que também querem aprender, certo? Então, vamos começar com uma revisão rápida daquilo que foi dado em sala de aula para o terceiro ano, que é para ajudar eles a fazer a lista aí. Eu acho que tem uma provinha também aí do bimestre aí para a gente poder fazer. Beleza, pessoal? Valeu e vamos lá. Como vocês viram no início do ano, aqui tá o plano cartesiano aí que vocês estão vendo, que isso aí foi o que a gente mais viu nas nossas aulas. Acho que o pessoal já está até de cor e salteado, pelo menos eu espero. Se não tá, nós vamos ver agora na revisão. Bom, como vocês podem olhar aí, nós temos o plano cartesiano e alguns pontos desenhados nele. Então a gente aprendeu que o ponto tem umas coordenadas x e y, onde o eixo x é o eixo que está deitado, certo? É o eixo horizontal, que é o eixo das abscistas, e o eixo y, que é o eixo da vertical, que é o eixo das coordenadas. Então você tem ali alguns pontos e a gente aprendeu como numerar esses pontos, como nomear ele, achar o x e achar o y. Então você tem lá o ponto A, desceu no eixo do x, vê o número que está batendo lá, que é o 2, então o x do A vale 2. E o y? Joga lá no eixo do y, eu tenho lá que o y vale 3. Então a gente achou todos esses pontos aí, numeramos os pontos, e a primeira coisinha que teve que fazer foi achar os pontos, certo? Isso aí tá tranquilo, só uma revisãozinha aí, todo mundo já sabe, mas no próximo slide aí a gente vai estar vendo aí como achar o ponto. Olha lá, o ponto A desceu no 2, foi pro lado no 3, desceu no 2, bateu no eixo do x, tá lá numerado, ponto A, 2 e 3, bem tranquilo isso, né, pessoal? Agora o ponto B, tá lá, ó, ponto B, desceu no eixo do x, bateu no 5, e foi lá no eixo do y, bateu no 7. Então a gente já achou os dois pontos que a gente vai trabalhar, porque agora a gente vai trabalhar nos pontos A e B, certo? Então agora o que a gente tem aí, ó? A reta formada por A e B. Olha lá, temos uma reta onde ligou os dois pontos. Vocês sabem
que uma reta nada mais é do que a menor distância entre dois pontos. Então tá ali, ó lá, ponto A e o ponto B, certo? Fiz aí a nossa reta. Agora nós temos que calcular a distância dessa reta, o tamanho da reta, certo ou não? Então, como eu expliquei para vocês, tem vários jeitos da gente achar isso. Olha lá, primeiro temos lá os pontos A e B. A vale 2, 3 e o B vale 5, 7. Aí eu vou determinar o quê? Quem vai ser o meu ponto 1, quem vai ser meu ponto 2. Ah, professor, posso colocar de qualquer jeito? Então, você pode determinar quem é o ponto 1 e quem é o ponto 2 da forma que você quiser. Só que eu gosto de fazer daquele jeitinho que eu expliquei. Chega da esquerda para a direita, quem que é o primeiro ponto? Ah, é o A. Então o nosso A vai ser o nosso primeiro ponto. Então automaticamente o B vai ser o nosso segundo ponto. Então olha lá, pode ver que em vermelho está lá, ó, no 2, x1, no 3, y1. Por quê? É o x do primeiro ponto, do ponto 1, o y do ponto 1 também. E no B está lá x2, y2, que é o quê? O x do ponto B e o y do ponto B. Aí ficou fácil, né, pessoal? Nós temos a fórmula da distância da reta, que é a distância entre os pontos A e B, que é igual a raiz de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Vai substituir o que é lá e vai achar o valor. Ah, professor, tem só esse jeito de fazer? Não, não tem. A gente também tem o jeito do Pitágoras. Para quem tiver mais facilidade de enxergar, pode olhar ali, ó, na nossa reta, eu prolonguei o ponto B até o eixo X e prolonguei o ponto A até o B. Ficou um triângulo retângulo. Vocês estão vendo aí? Então, por Pitágoras, como é que funciona? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Que catetos são esses? Cateto oposto e o cateto adjacente. Cateto oposto ao quem? Olha lá, tá vendo que o ângulo está desenhado no ponto A? Então, o que é o oposto? É o oposto ao ângulo. Qual o lado que está oposto ao ângulo? É o lado BI lá, ó. Tá vendo, ó? Cateto oposto. E o adjacente? Adjacente é o que segue o ângulo. Qual é o lado que segue o ângulo? É o 3 ali, ó. Beleza? Então, como que eu vou definir o tamanho desses lados? Ó, vamos contar os quadradinhos. Então, ó, de 7 a 3 eu tenho 4. De 5 a 2 eu tenho 3. 7 menos 3, 4. 5 menos 2, 3. Ó lá, defini os lados do meu triângulo. Defini o cateto oposto e o cateto adjacente. Aí ficou fácil também, né, pessoal? Tá lá, ó. Distância de A a B ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Com isso vocês também acham a distância da reta. Bem tranquilo, né, pessoal? Então, depois nós vamos fazer um exercício aí para relembrar, para achar a distância, a inclinação e a equação. Beleza? Então tá bom, vamos lá, vamos continuar para não perder a ideia. Agora é a inclinação da reta. Bom, eu falei que a inclinação da reta também tinha vários jeitos de se achar. Olha lá, inclinação da reta é o nosso M minúsculo, que é igual a quem? A tangente de alfa, se eles derem o ângulo e a tangente, mas se não derem o ângulo e a tangente, o que você vai fazer? Por y e por x os dois pontos. Olha lá, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Ah, professor, não quero guardar a fórmula. Opa, então a gente também vai trabalhar com Pitágoras. Porque no Pitágoras lá ele diz também que a tangente de alfa é igual a cateto oposto por cateto adjacente. Então se você tem o cateto oposto e tem o cateto adjacente, já era. Também dá para achar. A única coisa que vocês não podem se esquecer é que quando você acha pelo triângulo a inclinação, vocês têm que contar o sinal. Então assim, ó, nesse caso a reta é crescente. Ah, professor, por que a reta é crescente? Porque do primeiro ponto até o segundo ponto a reta está subindo, tá vendo lá, ó? Ela sobe. Então é uma reta
crescente. Se do primeiro ponto ao segundo essa reta estivesse descendo, essa reta seria decrescente e o sinal da minha inclinação seria negativo. Então tem que se ligar nisso, porque quando você faz com a fórmula, a resposta já sai negativo. Quando você faz por triângulo, você tem que se ligar nesse detalhe. Então tomem cuidado. Beleza, pessoal? E o último assunto da nossa revisão é sobre equação da reta. Último assunto não, que ainda tem o ponto médio que a gente viu em sala de aula, e eu ainda vou dar a revisãozinha do ponto médio também. Mas tem aí a equação da reta. O que é a equação da reta? É aquela formulazinha lá, ó, y igual a ax mais b, onde o a nada mais é do que a nossa inclinação da reta. Então, ó, o a é igual ao m. Beleza? E para achar o b, eu pego o yx de qualquer um dos pontos, mas tem que ser o mesmo ponto, não esqueçam. Se você for pegar o x do A, tem que pegar o y do A. Se você for pegar o x do B, tem que pegar o y do B. Ah, e qual que a gente pega, professor? Geralmente a gente vai pegar quem? O mais fácil que tem para trabalhar. Então, nesse caso nosso aí, o 2 e o 3 seriam os mais fáceis para trabalhar, porque são os menores números. Se a gente tiver algum número, algum ponto ali com zero, nós vamos escolher quem? Vamos escolher o número, o ponto que tem o zero, que aí vai ficar bem mais fácil pra gente. Beleza, pessoal? Então agora vamos lá fazer um exercíciozinho para relembrar. Bom, pessoal, isso aqui é a nossa lousa, tá? Desculpa aí um pouquinho que foi feita aqui na minha casa, então ainda não tem as bordinhas ali da lousa que vocês podem olhar, mas já dá para dar uma aula legal aqui já para vocês. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, nós temos o ponto A e o ponto B, tá? Que gerou essa reta. Tá vendo? E a gente tem que achar o quê? A distância dessa reta aqui, ó. Bom, se a gente for usar a fórmula que vocês estão vendo ali, ó, distância de A para B é igual a raiz de x2 menos x1 mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, a gente vai substituindo. Lembra que eu falei para vocês, ó, aqui, ó, o A é o nosso ponto 1. Então o 2 é o x1 e o 3 é o y1. O B é o nosso ponto 2, onde o 5 é o x2 e o 7 y2. Olha lá, andei da esquerda para a direita, primeiro ponto é o A. Joguei aqui 2, joguei aqui 3. Outro ponto é o B, joguei aqui 5, joguei aqui 7. Então achei x e y do A, x e y do B. Como eu já anotei aqui x1, y2, x2, y2, é só a gente vir aqui na nossa fórmula e substituir. Olha lá, eu tenho aqui x2 que vale 5, x1 que vale 2, y2 que vale 7 e y1 que vale 3. 5 menos 2, 3 ao quadrado, 7 menos 3, 4 ao quadrado. Distância de AB igual a raiz 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Então a gente tem que 9 mais 16 dá 25. Então a distância de A para B é igual a raiz de 25, que vai dar 5, pessoal. Tranquilo, né? Aí, professor, pô, você falou que também dá para fazer por Pitágoras. Então nós vamos ver agora por Pitágoras, pessoal. Olha só, aqui não é o nosso cateto oposto? Por que o nosso cateto oposto? Porque a inclinação da nossa reta está onde? Está aqui. Então a gente está analisando este ângulo. Então o cateto que é oposto ao ângulo é esse. E o cateto adjacente é esse. Olha lá, pessoal. Se eu tenho então o meu cateto oposto aqui, que vale quanto? Ó? Esse ponto não vale 7? Até aqui não é 3? 7 menos 3, então eu tenho 4 casas. Então o cateto oposto vale 4. E o cateto adjacente, pessoal, vem do 5 até o 2. Então eu tenho aqui, ó, 3 casas. Então aqui a gente tem um triângulo 3 e 4. Para aqueles que gostam da matemática, esse aqui é um triângulo bem conhecido, pessoal. É chamado triângulo de ouro. Se eu tenho aqui um lado 3, o outro 4, com certeza esse aqui vale 5. Então isso aqui também vale para os múltiplos. Se esse lado valesse 6 e esse aqui valesse 8, aqui ia valer 10, nem ia precisar de conta. Isso é uma das dicas que a gente vai estar dando nas nossas aulas de dicas, para a gente não perder tempo em vestibular. Olha aí, ó, 3, 4, 5, acabou. Beleza, pessoal? Mas vamos lá, vamos fazer na fórmula do Pitágoras. Como é que é a fórmula do Pitágoras, pessoal?
a distância de A a B, que é essa aqui, quem que é essa reta aqui, ó? É a hipotenusa. Então a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado, mais o cateto adjacente ao quadrado. Então a distância de A a B é igual 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aqui também é ao quadrado. Distância de A a B vai ser igual a quanto? 16 mais 9. Distância de A a B é igual a raiz de 25, que é igual a 5. Olha lá, pessoal, mesmo resultado. Então não interessa a forma que você faça, o resultado tem que dar igual. Beleza? Agora a gente vai para a inclinação da reta, pessoal. Lembra que tinham várias fórmulas também para achar a inclinação da reta, né? Olha lá, M é igual a tangente de um ângulo, onde a tangente desse ângulo é igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente. Só que a gente também pode achar pela fórmula y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Aí é só a gente substituir, já que eu já tenho os números aqui, ó. Eu não falei que o ponto A é o 1 e o ponto B é o 2? x1, y1, x2, y2. Vamos substituir, ó lá. y2, 7, y1, 3, x2, 5, x1, 2, 7 menos 3, 4, 5 menos 2, 3, 4 terços. Essa é a nossa inclinação da reta. Ah, professor, e pelo cateto oposto e o cateto adjacente, dá para fazer também? Dá, tranquilão. Olha lá, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, 4 terços, a mesma coisa. Só que, lembra que eu falei, pessoal, quando você for fazer por Pitágoras, ele não sai com sinal. Por quê? A gente não tem unidade de medida negativa. Entenderam? Então assim, se a reta for crescente, a minha inclinação é positiva. Se a reta for decrescente, a minha inclinação é negativa. Então se eu fizer por Pitágoras, não vai vir o negativo aqui. Eu tenho que colocar negativo porque a reta é decrescente. Se fizer pela fórmula, já vai sair negativo direto. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Equação geral da reta, pessoal. Lembra que a gente também conversou sobre isso aí, ó. Y é igual a AX mais B. Essa é a equação geral de uma reta. Y igual a AX mais B. Onde o A, que é uma das nossas incógnitas, que a gente não sabe da equação, equivale a quem? A M. Olha lá. Então quer dizer, professor, que eu posso começar já a montar a minha equação dessa reta aqui, ó, da reta do AB? Posso começar a montar? Posso. Como que vai ficar? Y é igual a 4 terços de x mais B. Olha lá. Y igual a 4 terços de x mais B. Onde o 4 terços é o M, que também é o A. Agora vamos continuar com o exercício aqui fazendo a equação da reta. Olha lá. Nós temos aqui a equação que estava lá, y igual a 4 terços de x mais b, onde o 4 terços é o A que a gente achou da inclinação, certo? A igual a inclinação. Então se a gente achou a inclinação, a gente achou o A. Então tá aqui, ó, substitui na fórmula. Agora eu tenho aqui, ó, vamos ter que escolher um ponto para colocar em y e em x. Que ponto a gente vai escolher? O ponto A, que é o menor ponto. O ponto 2, 3. Então, olha lá, ponto A, onde x é 2 e y é 3. Eu venho aqui e substituo na fórmula. Y vale 3. Então, 3 vai ser igual a 4 terços vezes o x. Quanto vale o x? 2 mais b. Então, eu tenho aqui 4 vezes 2, 8. 3 igual a 8 terços mais b. Vou passar o 8 terços para o outro lado. O que é positivo vai ficar negativo. Então, 3 menos 8 terços é igual a B. Pessoal, posso fazer 3 menos 8, que nem eu fiz aqui, 4 vezes 2? Não pode. Só pode fazer isso em multiplicação e divisão. Soma e subtração a gente tem que fazer
MMC, pessoal. Lembra que eu ensinei MMC? Então, vamos utilizar o MMC. Qual que é o MMC de 3? Como é um número só, o MMC é ele mesmo. Então, olha lá, MMC de 3 é 3, onde 3 que divide 1, que aqui, ó, lembra que eu falei? É como se tivesse o 1zinho aqui, ó. Então, ó, 3 dividido por 1, 3 vezes 3, 9. 3 dividido por 3, 1 vezes 8, 8. 9 menos 8, dividido por 3. 9 menos 8, 1. Os 3 eu vou cancelar, vai ficar 1 igual a 3b. Passo o 3 que está multiplicando para lá dividindo, só invertir aqui, invertir tudo, não precisa mudar o sinal, para ficar mais fácil para a gente entender. Então b é igual a 1/3, pessoal. Beleza? Eu tendo A e tendo B, já era, acabou. Porque o Y e o X ficam como incógnita. Eles não precisam ser achados, a não ser que tenha um exercício que peça. Mas, por enquanto, essa é a equação geral da nossa reta. Ó. Y igual a A, que é a inclinação que vale 4/3, X mais B, que a gente achou aqui, ó. 1/3. Beleza, pessoal? Sem susto, com esse aí dá para fazer os outros da lista tranquilão, sem problema, tá? Se tiver alguma dúvida, volta no vídeo, vê de novo, pausa, sei lá, mas dá um jeito. Se não entendeu, pergunta, faz uma perguntinha no canal lá, que a gente responde para vocês. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, agora que a gente já resolveu o exercício lá, acho que ficou tranquilo, devido a tanto de aula que a gente viu isso aí. Acho que vocês estão sossegados quanto a isso. Se alguém tiver dúvida, depois põe lá no canalzinho lá, escreve a dúvida. A gente, conforme for dando, a gente vai estar respondendo as dúvidas de vocês. Beleza? Então vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre ponto médio. Lembra do ponto médio? Aquele exercíciozinho que tinha uma reta, aí saiu uma reta da origem, aí ia lá encontrar outra reta e falar, ó, a reta encontra no ponto médio, vocês têm que achar o ponto médio. Lembra disso? Então, vamos refrescar um pouco a memória de vocês. Tá aí, ó. Temos aí o ponto A e o B, que a gente estava usando. Cateto oposto, cateto adjacente, para quem quiser trabalhar com isso, só para estar relembrando. Tá lá o ponto A, o ponto B. Como achar o ponto médio de A e B? Fácil, pessoal. É muito fácil. O que vocês têm ali, ó? Formulazinha. Nem precisa de fórmula, pessoal. O que é média? Média não é a somatória dos eventos dividido pela quantidade de evento que tem? Então, no nosso caso aí, a somatória do x dividido pela quantidade de x. Quantos x nós temos? 2. Quais x são esses? 2 e o 5, que vai dar 7 dividido por 2. Então, 3,5. Nós vamos fazer esse exercício depois também. Pode ficar sossegado. Eu vou achar o ponto médio de A e B na lousa para vocês também estarem entendendo melhor. E o Y é a somatória dos dois Y dividido por 2. Também tranquilo. Achou um, achou o outro. Vocês acharam o ponto médio da reta. Bem fácil, né? É bem tranquilo. Pelo amor de Deus. Bom, temos também aí as retas especiais, que são as paralelas, onde isso é uma matéria nova. Eu não consegui dar em sala de aula. Foi quando acabou, teve essa pandemia toda aí, eu não consegui falar sobre isso, que era o que faltava para a gente terminar esse assunto de retas. Então, olha lá, nós temos as retas paralelas, onde a inclinação de uma reta, quando for igual à inclinação da outra, essas retas vão ser paralelas, certo? Quando as inclinações são diferentes, elas são chamadas de concorrentes. E nós ainda temos as retas perpendiculares, onde a inclinação de uma vezes a inclinação da outra for igual a -1, nós temos as retas perpendiculares. Então, ó, é bem tranquilo, mas nós vamos fazer o exercíciozinho lá da lista agora para dar uma relembrada nisso aí. Então, quero que vocês fiquem bem atentos no exercício que eu vou resolver para vocês não se perderem e ficar, porque isso aí é muito fácil, não tem como errar. Beleza, pessoal? É bem tranquilo. Então vamos lá, vamos pro exemplo, que é para ficar todo mundo tranquilo e todo mundo saber do que eu estou falando. Bom, pessoal, para encerrar a revisão em si, sem matéria nova, faltava só o ponto médio, certo ou não?
Então nós temos aqui a reta AB e eu peço para calcular o ponto médio dessa reta. Eu tenho o ponto A e eu tenho o B, ficou fácil, certo ou não? Olha lá, ponto médio de AB vai ser x médio, x2 mais x1 dividido por 2. 5 mais 2 dividido por 2. Dá 7 dividido por 2, 3,5. YM, que é o Y médio, vai ser o Y2 mais o Y1 dividido por 2. 7 mais 3, 10, dividido por 2, 5. Então achamos o nosso ponto médio, que é 3,5 no X e 5 no Y. Tá aqui, ó, ponto médio da nossa reta. Beleza, pessoal? Essa é a revisão. Agora vamos fazer o último exercíciozinho, que é o das listas de reta paralela, concorrente e as retas perpendiculares. Beleza? Bom, pessoal, então esse aqui é o nosso exercício 2 da lista, tá? Que é para a gente descobrir se essas retas são paralelas ou se elas são concorrentes. Então aqui, ó, eu tenho essa reta e tenho essa reta. É só eu olhar quem para saber? A inclinação, pessoal. E quem é a inclinação? Horas. Vamos lá. Eu tenho aqui a minha equação geral, que é y igual a ax mais b. Opa! Então eu sei que quem está acompanhando o x é quem, pessoal? A inclinação, que é o a. Opa! Então quem está acompanhando o x é a inclinação. Quem está acompanhando o x aqui, pessoal? É o 2. Quem aqui nessa coluna aqui, ó, tem a mesma inclinação? Esse tem a mesma inclinação e esse tem a mesma inclinação. Então, ó, essa reta em relação a essa reta aqui, elas são paralelas. Olha aqui, ó. E essa? Se o M é diferente dessa aqui, então aqui vai ser concorrente. Beleza ou não? 3x. Tem alguma parecida igual aqui com 3? Não. Então aqui é concorrente, concorrente, concorrente. E aqui, ó, 1/4. Eu tenho aqui 1/4 também, ó lá. Então aqui nós temos concorrente, paralela, concorrente. Beleza, pessoal? Tranquilão fazer esse exercício aí, né? Então, o exercício 2 já está resolvido. Tranquilo? Deu para entender? Diferença de retas paralelas e retas concorrentes. Inclinações iguais, paralelas. Diferente, concorrente. Só que vamos ver um exemplo aqui, ó. Se eu tiver aqui, pessoal, ó, M1 igual a 3/4 e M2 igual a -4/3. M1 e M2 são diferentes? São. São concorrentes? São. Mas elas também vão ser o que, pessoal? Perpendiculares. É o que a gente vai aprender agora. Retas perpendiculares. Ok? Bom, pessoal, no exercício 6 da lista, tá? Tem uma tabela parecida com essa aqui, ó. Parecida não, exatamente igual a essa. Então aqui ele dá um ponto que passa na reta, tá? Perpendicular, que ele já fala que essa é como achar a equação da reta que é perpendicular à outra. Então ele te dá a equação de uma reta e fala para você achar a equação dessa reta referente a esse ponto. Beleza até aí? Tá. Pessoal, qual que é a regra para duas retas serem perpendiculares? A regra é essa aqui, ó. O M de uma reta vezes o M da outra reta tem que ser igual a -1. Tá lá, ó. M1 vezes M2 igual a -1. No nosso caso aqui, ó, M da reta R vezes o M da reta T é igual a -1. Beleza? Se você tem o M de R, que vale quanto? Pessoal, presta atenção. O M é o A. O A é o que fica na frente do X. Então aqui o nosso A é o -3. Não esqueçam do sinal, pessoal. O sinal é importante.
Então o nosso A aqui vale menos 3, que é o nosso M. Então olha lá, menos 3 que multiplica MT é igual a menos 1. Não está multiplicando aqui, pessoal, como que passa para lá? Dividindo. Então eu tenho que o M de T vai ser igual a menos 1 dividido por menos 3. Na divisão, menos com menos dá mais. Então eu tenho aqui 1/3. Pessoal, ficou fácil. Ficou igual o exemplo que eu dei anteriormente de equação da reta. Eu vou ter o A da reta T, que vai ser 1/3. A equação da reta T tem que obedecer a y igual a 1/3 de x mais b. Pego o ponto que me deu aqui, ó, 0, 0. Então eu tenho 0 aqui, 1/3 de x, de 0. Mais b. 0 que multiplica 1/3 dá quanto, pessoal? 0. Se aqui é 0, quanto que vai valer b? B igual a 0. Como que eu monto a equação da reta de t? Y é igual a A. Quem que é o A? 1/3 de x. Quanto vale b? 0. Então essa é a equação da reta. Y é igual a 1/3 de x. Beleza, pessoal? Tranquilo, não é não? É só fazer igual para os outros e completar a tabela. Bom, pessoal, beleza? Esse é o nosso último exercício de hoje. Valeu, Pessoal, espero que tenham gostado. Essa é uma aula teste. Desculpa a lousa que não tem as bordinhas ainda, que eu não coloquei porque não chegou. Pedir as coisas pela internet é complicado, tem que esperar chegar, né? Mas eu espero que a aula tenha sido bem clara, deu para esclarecer bastante coisa aí do que foi dado. Quem já sabia a matéria pode ter relembrado, ter dado uma ajuda melhor. Quem não sabia ainda, espero que tenha aprendido. Fiz um exercício do primeiro exercício lá, é fácil, é só ir lá e fazer os outros iguais. Se uma continha ou outra se perder, vai colocando no canal lá que a gente vai estar dando uma ajudinha, vai dando uma corrigidinha para ver se está certo. E é isso, pessoal. Agradeço demais vocês. Nossa próxima aula vai ser sobre a lista, tá? Vou estar dando umas dicas, fazendo uma coisinha ou outra para dar uma empurradinha, uma ajudinha para vocês. Depois dessa aula da lista, a gente vai começar a ver as matérias do primeiro bimestre, que a gente ainda não viu, elipse, circunferência, entre outras coisas que tem lá, para depois já estar começando o segundo bimestre, se a gente ainda não retornar às aulas presenciais. Agora que acabou a aula, não se esqueça, se inscreve no canal aí, vamos divulgar, para dar uma ajudinha pro professor aí, para dar uma divulgada e para também os outros alunos também terem a oportunidade de acompanhar uma aula legal, esclarecedora e fé, pessoal, fé aí que a gente tudo vai melhorar se Deus quiser. Estou colocando as nossas redes sociais, as minhas redes sociais aí, Facebook, Instagram, Twitter e o Diaba 4, porque agora o professor está digital, o professor está no mundo moderno. Bom, queria dar um abraço para todos os meus alunos do terceiro ano do Primo, terceiro HIJK. É por vocês aí que a gente está fazendo isso aí. Beleza, pessoal? Um abraço pro Big Big, que tem o canalzinho dele lá. Só hoje, hein, Big Big? Nos outros não vou dar moralzinha não, hein? Falou? Pessoal, tchau, tchau. Até a próxima.